né? Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis, Casa Bezerra de Menezes, com o objetivo sempre, né, da nossa evolução espiritual, da gente sair daqui, né, tanto os que estão presentes quanto os que estão me ouvindo, saindo assim, às vezes até com algumas interrogações, né? Porque eu acho que questionar é uma coisa muito boa. A gente só aceitar, né, às vezes não usar muito a nossa capacidade, né? É não trabalhar os elementos que a gente já traz conosco, que instiga a gente a querer saber um pouco mais, né? Então, essa casa, ela assim, estimula a gente, né, em função dos tipos de leituras que a gente faz, que para mim às vezes assim, é surpreendente, né? Essas grandes descobertas que a gente vai botando, né? Assim, florescendo dentro da vida da gente. E nós iniciamos os nossos estudos sempre com um exercício da meditação. Porque a nossa casa ela prima por trabalhos respiratórios, por trabalhos de meditação, especialmente a cromoterapia, né? Que é uma, que, vamos dizer assim, é a raiz dos nossos trabalhos. E nós estamos no mês da cor-de-rosa, né? O nosso senso comum faz a gente pensar em amor quando a gente vê a cor-de-rosa. E na realidade é amor mesmo, né? Porque o rosa é o vermelho com o branco. E o branco é a síntese de todas as cores. Tudo aquilo que é de bom está impregnado no branco. Então, esse rosa, ele vai estimular o nosso sistema nervoso central. Porque quando a gente estuda um pouco mais anatomia e fisiologia, não a fundo, mas através dos nossos estudos, nós levamos para aqueles que estão querendo aprimorar o espírito, saber que precisa cuidar do corpo físico, né? Porque esse é o veículo com o qual a gente se manifesta no plano físico. Então, essa cor, ela vai estimular a nossa coluna vertebral. E toda aquela ramificação nervosa que vai até os órgãos. Então, é uma cor primordial para aqueles exercícios que eu sempre preconizo. Vamos ter um roteiro diário, né? Para cuidar da nossa vida, para aplicar aquilo que a gente já aprendeu e aquilo que a gente traz conosco, né? Então, apliquem o cor-de-rosa na coluna vertebral, porque você vai estar ativando o sistema nervoso central e o periférico. E vai ativar o amor, vai ajudar a desintoxicar os centros nervosos. E a cor amarela, ela tem uma, perdão, a cor rosa, ela tem um atributo que eu estou olhando tanto para um girassol lindo que está aqui na minha frente. Ela tem um atributo, que esse atributo, ele vai levar a gente a pensar em todos os estudos que nós vamos fazer hoje. Ele diz assim, que a gente tem que desapegar dos frutos das ações. Falando no Evangelho, né, que a nossa mão direita não saiba o que a nossa mão esquerda faz, né? Que a gente não espere que todas as nossas ações tenham um retorno, porque o que importa é o que a gente executa, não aquilo que vem de fora, porque nós somos o que estamos, o que temos dentro de nós, não o que está do lado de fora. Se a gente esperar que o lado de fora traga para a gente tudo aquilo que a gente precisa, a gente vai ficar sentado, né? E, falando novamente do Evangelho, né? A fé sem ação é nula. Então, a gente tem que agir, a gente tem que fazer, a gente tem que ir ao encontro, né? Quando a gente vai ao encontro, a gente está de braços abertos. Quando a gente vai de encontro, a gente está de braços fechados. Então, a nossa casa, ela estimula que a gente esteja de braços abertos para toda essa informação que está aí, para toda essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha, que a gente tem que ter a certeza que nós não estamos sozinhos. Então, usem o cor-de-rosa, usem e usar aquela frase, né? Usem e abuse, né? Do cor-de-rosa na vida de vocês. E agora nós vamos falar do nosso Bhagavad Gita, que ele também estimula a gente a desapegar dos frutos das ações, né? Quando ele passa para nós que nós precisamos trabalhar o Cristo que habita dentro da gente. Se ele habita dentro de nós, nós não precisamos ter apego, né?
ao que está do lado de fora. Estamos no capítulo 9, no item A Sublime Ciência e o Soberano Segredo. É a divindade dentro da gente. A gente ainda não acordou para essa realidade. Que o nosso espírito, que é imortal, ele é a imagem e semelhança do Pai. Se o Pai pode, nós também podemos. Só que a gente não consegue flexionar o verbo do poder, né? A gente utiliza essa palavra de uma maneira errada, de uma maneira de conquista de bens materiais, né? Mas esse poder de transmutar esses sentimentos que estão dentro da gente, que nos adoecem, que nos entristecem, que leva a maioria das pessoas atualmente à depressão. Se elas soubessem que ela tem um Deus dentro dela, ela não entraria em depressão. Ela entraria o quê? Em comunhão com ele, para poder transmutar, né? E na lição de hoje, no capítulo de hoje, é o capítulo 23 e 24, mas eu vou ler o 22. Mas quem a mim unicamente adora e a mim procura o refúgio, lhe darei aventura imperecível. Entretanto, não te esqueças, ó caríssimo, de que mesmo aquele que adora outros deuses, porque não me conhece, a mim adora sem saber. Se ele assim faz com fé e amor, eu aceito. E a sua adoração é o recompenso segundo seu merecimento. Então vocês vejam, né? Se Deus está em tudo, Ele está em todos os lugares, Ele está em todas as religiões. Né? E atualmente eu acho assim muito gostoso você estar em contato com pessoas que agradecem. Né? Então eu acho que as religiões hoje em dia estão fazendo com que as pessoas fiquem um pouco mais humanas, elas olhem um para o outro com mais amor, com mais carinho, né? Com mais atenção às necessidades do outro. Então Deus permeia todas as religiões. Pois eu sou o Senhor de todos os sacrifícios e recebo-os todos. Mas aqueles que não me conhecem em verdade não podem chegar a mim, e por isso hão de caminhar de renascimento em renascimento. Então, a reencarnação, né, estar aqui no planeta em várias vidas, isso demonstra que a gente ainda não descobriu que ele habita dentro de nós, que nós somos Ele, né? Não imagem, porque o nosso Deus não tem uma imagem, ele é uma energia, ele é uma ação, ele é um desenvolvimento, então ele não tem características humanas, né? Ele é o que nós atribuímos a ele, amor, perdão, compreensão, né? Todos esses cortejos de sentimentos que elevam o ser humano, né, a ser um ser espiritual. Aí vem uma frase, né, que permeia as lições de hoje, né, que é a lição, é a passagem de Paulo, quando ele diz: Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, porque ele descobriu, ele sentiu essa presença divina dentro dele. Ele meditou e ele encontrou, assim como o Buda, né, que fez a sua peregrinação por não aceitar o que ele via com os olhos humanos, ele saiu para peregrinar e nessa meditação ele descobriu o Cristo dentro dele. E depois ele sai para contar para o mundo como foi que ele descobriu, né? Nesses processos iniciáticos, né? Porque o que é ser iniciado, né? É dar o primeiro passo em direção ao nosso objetivo. E qual é o objetivo da raça humana? De se tornar a imagem e semelhança do Pai. Então, nessa jornada humana, né, nossa, nós temos que ter a consciência de que somos nós que temos que realizar. A gente não pode esperar que o outro faça por nós, senão a gente vai ficar parado e não vai dar os passos necessários.
E eu não fiz a prece de abertura. Então, vou fazer a prece de abertura agora, porque ainda estou muito envolvida, né, nos procedimentos anteriores. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar esse ar profundamente, vamos visualizar que esse ar todo que nos circunda agora é repleto de energias em luz cor-de-rosa. Vamos aproveitar a cor do mês e trazer ela para dentro de nós. Vamos inspirar essa luz e visualizar que a nossa coluna vertebral recebe essa luz desde o cóccix até a nuca. E ela se acende. Cada momento que a gente olha para a nossa coluna, para cada vértebra, ela vai se acendendo e vai levando essa energia para todo o nosso corpo físico, envolvendo também os nossos corpos emocional e o nosso corpo mental, vibrando efetivamente nesse sentimento de amor. Deus é amor. E imbuídos nesse amor, nós agradecemos a essa casa, a Francisco de Assis, a Bezerra de Menezes, que abre as suas portas para que nós possamos compartilhar todo esse conhecimento. Agradecer à Mãe Maria pelo seu amor incondicional. Agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, que tanto vibra, que tanto trabalhou e trabalha para que a gente descubra a presença do Pai em nós. E agradecer ao Pai por estar sempre aguardando que os seus filhos o reconheçam, né, como este ser que emana para a humanidade o mais puro sentimento de amor e graças a Deus. Pela nossa venerável Narci Castro de Souza, que abriu as portas dessa casa para nós, né? Se nós estamos aqui, a gente agradece a ela. Então, nesse momento, a gente emana para ela, né, muita energia de amor, já que a gente está vibrando nessa tônica. E hoje, o tema principal dos nossos estudos é o Evangelho, né? A sabedoria do Evangelho, segundo Carlos Torres Pastorino. E hoje nós vamos falar do anúncio a Maria. Lucas 1, de 26 a 38. No sexto mês, foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, o Evangelho do Pastorino ele tem como objetivo fazer a gente ver o que está por trás das letras, ver esse sentido esotérico da, da narrativa, né? Então, vamos pensar, né? No sexto mês, o que representa o sexto mês? O número 6, né? Nos estudos simbólicos, representam a família, né? Representa essa união que a gente vem falando da cromoterapia, né? Que é a gente fazer com que a nossa individualidade, né? Ela vença a nossa personalidade, vença os nossos defeitos, né? As nossas tristezas, as nossas angústias, que isso diminua na nossa vida para que a individualidade cresça. Por quê? Por que isso? Porque quando nós partirmos do planeta com uma individualidade leve, com esse espírito leve, a nossa passagem é melhor. A gente deixa até os nossos entes queridos melhores, porque a gente passou a vida trazendo amor, carinho, compreensão. Pensem nisso. Então, quando ele menciona no sexto mês, é o mês da união desses dois elementos, da individualidade e da personalidade, que foi enviado por parte de Deus o anjo Gabriel, que ele representa o homem-deus, a uma cidadela na Galiléia chamada Nazaré. Nos estudos, eles não identificaram Nazaré,
É como se essa cidade, no mapa, na geografia, ela não existisse. Sabe por quê? Porque ela existe aqui. Ela está aqui dentro da gente. Nazaré, vamos dizer assim, é esse corpo, é esse corpo, e esses corpos, né? Porque nós sabemos que nós não somos só esse corpo físico, nós temos o nosso corpo, nós temos o nosso duplo etérico, nós temos o corpo emocional, o corpo mental e mais três corpos divinos. Então, é uma representação do que a gente precisa ter a consciência, nem desenvolver, é ter a consciência para poder desabrochar essa espiritualidade. Aí ele vem, há uma virgem prometida a um homem que se chamava José, representação de Deus, né? A casa de Deus, né? A casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, a gente, aqui tem um texto que eu vou ler, que eu achei assim primoroso para a gente refletir. Ele fala assim, nesta penúltima etapa, porque ele fala aqui, no sexto mês, e ele frisa bastante ao longo do texto sobre o sétimo mês, que o sete é um número cabalístico, mas é um número também muito simbólico da espiritualidade. Então, é mostrando toda essa trajetória que a gente segue ao longo da nossa vida para despertar essa presença de Deus dentro da gente. Vamos dizer assim, é mais uma lição, é mais uma possibilidade, né? É o que eu digo, a casa, ela nos oferece várias leituras com várias possibilidades de compreensão para que a gente se identifique como esse ser que está caminhando, mas que está conseguindo, esse Arjuna do Bhagavad Gita. Então ele diz assim: nesta penúltima etapa, o discípulo acha-se preparado e o mestre aparece. O homem de Deus, que é Gabriel, a fim de anunciar-lhe a última etapa. Então, a gente usa aqui, o Zé Roberto usa muito uma frase que ele diz assim, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o que isso representa quando o discípulo está pronto? Quando a gente reconhece a presença de Deus em nós. Né? Então, nós estamos aptos a essa ascensão espiritual. E é isso que ele veio trazer para Maria. Maria, você está pronta a essa ascensão. Você está pronta para trabalhar esse Deus que está dentro de você, que ela já estava dentro dela, ela não tinha consciência, como nós não temos essa consciência. Aí ele diz assim: vamos, pois, que o mestre aparece no lugar separado da região cercada, ou seja, no coração, falando através da voz silenciosa. Aqui ele diz assim: o sentido da palavra José, que é Deus, acrescenta, ou seja, Deus dá por acréscimo de misericórdia, que coincide com o título Filho de Davi, já que Davi significa o amado. E um outro trecho também interessante é esse. Daí compreendemos que o intelecto, e na lição anterior é Zacarias, quando se dedica às coisas divinas, aos estudos das realidades espirituais, se torna amado. Né? O intelecto é aquilo que está sempre questionando. Vocês prestaram atenção? Né? Que a gente lê as informações, a nossa mente fica nos questionando, nos colocando à prova. Isto não por privilégio, mas por simples efeito de sintonia vibratória. Aí ele dá um exemplo assim: se um rádio é sintonizado com uma estação transmissora que recebe-lhe as ondas, não por predileção da estação, mas porque as condições de sintonia favorecem a receptividade. Então, quando nós nos colocamos abertos, aptos a receber, a perceber a presença de Deus em nós, tudo vem, não vem porque é privilégio, porque essa é boa, porque essa é ruim, não. Vem porque você está numa frequência das energias divinas. Porque aqui, eu estou aqui,
elevar a minha frequência para poder me encontrar. E como é que eu elevo a minha frequência? Usando rosa, vamos voltar ao rosa, né? Amando, perdoando, fazendo com que essa personalidade ela diminua. Fosse assim tão otimista que a gente acabe com ela, porque nós temos ainda muita trajetória a fazer, mas que isso diminua. Vamos fazendo um exercício, porque a vida é um eterno exercício. Vamos diminuindo isso em nós. Quando alguém apontar para você, você hoje está muito chato, aí você para, dá uma parada. O que foi que eu devo ter feito que fez ela pensar assim? E também se questionar que às vezes você não foi chato, o outro é que te viu dessa forma. E o fato de você pensar assim, você também já está levando uma energia de amor para ela e você já está aumentando a sua frequência vibratória. Tá? Agora vamos ao versículo 28. Aproximando-se dela, disse-lhe: Alegra-te. Isso, Gabriel. Alegra-te, altamente favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Ela não se colocou como nós, às vezes, não nos colocamos recebedores de coisas boas da vida. A gente acha que a gente, sabe, tem determinados momentos. Então, quando algumas pessoas entram em depressão, é porque não se reconhecem. Elas, sabe, elas se desmerecem. Então, esse foi um instante de Maria, né, de achar, Deus comigo, quem sou eu? Só que ela ainda não tinha consciência de que ele estava dentro dela, né? Ele habita ela. E com essa presença de Gabriel, que representa Deus, nessa energia vibrante, ela vai sendo despertada, né? Com esse aparato de irmãos espirituais aqui vibrando para a gente. Se a gente está aqui, largamos os nossos afazeres para estarmos aqui, por quê? Porque nós estamos abertos a receber essa energia maravilhosa. Isso vem lento, né? Gradativo, mas vem, essa alegria vem. Então, foi isso que Maria não se colocou capaz de receber essa presença maravilhosa dentro dela, que Deus é amor. A seguir, uma afirmativa: o Senhor está contigo. Não se trata, como em Ruth, né, uma outra passagem, do desejo de que o Senhor esteja contigo, mas de uma afirmação categórica a respeito do fato conhecido por Gabriel. Quando ele falou, ele não questionou ela, ele afirmou a ela, porque ele via a presença de Deus nela. Ela precisava acreditar como nós. A mente transmite sempre com imensa alegria quando anuncia a presença divina dentro da criatura. O Senhor está contigo. Vivi dentro de ti, habita em ti, é a vida que pulsa em ti. Quando o homem ouve essas palavras silenciosas dentro do coração, invariavelmente se perturba. Que palavras estranhas são essas, dirigidas a criaturas tão cheias ainda de defeitos? A gente não admite que a gente possa melhorar. A gente ainda se acha inferior. E quando a gente se acha inferior, a gente vibra inferior, né? Aqui, a voz íntima, no entanto, diz a todos: Alegra-te, filho de Deus. És altamente favorecido pela divindade, pois Deus habita em ti. Eu acho que isso poderia ser uma frase para a gente pendurar, para a gente não esquecer dessa presença. Já o versículo 30 diz assim: Disse-lhe o anjo, Gabriel: Não temas, Maria, pois conquistastes benevolência da parte de Deus. E conceberás em teu ventre e darás à luz um filho a quem chamarás Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então, são afirmações.
Não são questionamentos, não. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, pois conquistaste pelo amor e pelo perdão. Porque eles sabiam, eles conheciam, Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe qual é o nosso desejo, ele sabe qual é a nossa fraqueza. Ele às vezes permite que a gente passe por situações porque a gente precisa pôr para fora a nossa força. Senão fica muito fácil ficar sentada e só recebendo. A gente tem que trabalhar, a gente veio aqui para trabalhar. Eu costumo dizer, uma amiga me falou, eu acho essa frase maravilhosa. Eu não vim para cá com passaporte, eu vim para cá com carteira de trabalho, assinado, enchido, entendeu? Viajar também é bom, mas o meu principal objetivo é o labor, é lapidar esse corpo físico, essa matéria, sabe? Aí, continuando. Então, ele diz, né? Pois conquistastes a benevolência da parte de Deus. Ele viu, né? Ele sabe. E considerás em teu ventre, ou seja, no teu coração, e darás à luz a um filho a quem chamarás de Jesus. Então, está aqui. Deus, Cristo, Jesus, habita dentro de nós. Quando a gente fala a oração do Pai Nosso, né, que a gente diz, Pai Nosso que estás nos céus. A Marcia nos orientou que são as vibrações mais elevadas do nosso ser, aqui dentro do nosso coração. Ele está aqui, ele habita em nós. Então, que a gente possa, sabe, despertar. Ninguém precisa me beliscar, eu tenho só que abrir o olho. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, porque ele é a centelha divina que habita dentro de nós. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Aqui, sou eu. Eu sou este reino. Eu comando eu sou o imperador deste reino. Por que eu tenho que deixar esse reino adoecer? Os sentimentos que não vão me levar aonde eu quero. Porque se nós estamos aqui, o que é que nós queremos? Uma ascensão espiritual. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Né? Então a gente sabe que não teve início e não terá fim. Porque quando o planeta Terra acabar, nós iremos habitar outro planeta. Nós não teremos fim, não o planeta Terra, não esse espaço físico, mas esse espírito que habita em mim. Agora nós temos o item 34. Então Maria pergunta ao anjo, olha as indagações, hein? O que será isso? Uma vez que não conheço o homem, respondeu-lhe o anjo, um Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso o nascituro será chamado Santo Filho de Deus. Isabel, tua parenta, que aqui Isabel, ela representa a intuição, né? Isabel, a tua parenta, porque está em nós a intuição, né? Por isso que são os parentes, lembrando do Bhagavata, só que o parente bom, bom nosso. Também ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é chamada estéril. Ou seja, a gente quer dizer que nunca é tarde para a gente acordar. Nunca é tarde. Tá? A qualquer momento. Até dizem que se perto do leito de morte você reconhecer a presença de Deus em você, nós não vamos deixar que aconteça dessa forma. Mas a representação aqui é essa. Porque vindo de Deus, nada será impossível. Disse Maria, eis aqui a escrava do Senhor. Ela se convenceu dessa presença. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Quer dizer, o anjo ficou ali convencendo ela, abrindo, não é convencendo, é mostrando para ela que essa presença estava nela, que ela era um ser que estava ali recebendo toda aquela energia maravilhosa para o despertar cada vez mais da presença de Deus nela.
Aqui no final, nós temos 3 parágrafos interessantes para a gente fechar, né, essa lição. Por isso, quando a criatura atinge o grau de perfeita humildade, encontra Deus em si. Ser humilde não é abaixar a cabeça. Ser humilde é a gente saber como levar a informação para aquela pessoa que está do nosso lado, desesperada ou aflita. É trabalhar com humildade a nossa fala, o reconhecimento nosso da pessoa, dar valor ao outro, por sintonia vibratória, porque nós somos vibração, né? Nós somos átomos que polulam, né? Que pulula aqui, que se junta e que forma esse corpo, formam as células. E aí, por sintonia vibratória, e passa a viver um com Deus. Isso mesmo ocorre com Maria, no momento em que se conformou plenamente com a vontade do Pai, aniquilando a sua vontade pequenina, anulando sua personalidade. Neste momento, percebeu Jesus. Encontrou dentro de si, no seu coração, o Filho de Deus, o Cristo, que nasce virginalmente, ou seja, sem obra nem intervenção do homem, né? Ele nasce, ele nasce, ele floresce dentro da gente, porque a gente já vem para o planeta com a centelha divina de Deus, e essa ligação com o Pai, e com o passar, né, das encarnações, e com o nosso crescimento espiritual, ele vai se tornando nós, né? Que aí, na hora do nosso desencarne se torna as coisas mais simples, né? E eu vejo assim, eu vou usar um exemplo, né, vivo meu, de uma pessoa muito querida minha que partiu, meu esposo, e que ele tinha dentro dele essa certeza nas atitudes dele, na forma dele de agir. E foi uma passagem tão tranquila que eu falei assim, eu quero fazer assim, queria fazer assim também. Porque ele me passou tanta confiança e a partida dele foi tranquila. E todos ficaram tranquilos também, porque ficamos cientes de que era o momento dele. Foi o melhor momento, né? E a gente às vezes fica retrucando na passagem das pessoas, meu Deus, muito novo, por isso, por aquilo. Mas o Pai sabe de tudo, ele sabe o momento exato para você poder fazer as conexões necessárias espirituais. Esse corpo físico a gente tem que cuidar dele, mas a gente tem que cuidar mais do espírito, porque é esse que vivifica. E aqui tem uma lição muito importante para que a gente se redescubra. A cada lição, a gente vai se colocando de uma forma mais confiante aqui no planeta. Eu estou aqui para quê? Para evoluir. Estou aqui para quê? Para que o meu espírito, né, fique pleno. Que quando eu partir, a minha personalidade não faz mais, não tem mais sentido, né? Bom, eu agradeço a vocês por esse momento, por a gente poder compartilhar as nossas experiências, porque eu sei que vocês aí em casa ou sentados, essas informações vão trabalhando em nós, nós vamos sendo um pouco Isabel, usando a nossa intuição, o nosso intelecto, que a gente possa se reescrever, ou então continuar escrevendo essa história, se é que dessa forma nos agrada. Então, vamos agradecer agora a essa oportunidade, né, que essa casa nos dá de dar um passo a mais, né, na nossa evolução. Então, fechando os nossos olhos, visualizando que nesse momento esse ar é repleto de luz branca, que é a presença do Cristo em nós, e levando esse sentimento de amor ao nosso planeta Terra, que todos os habitantes, né, todos os seres vivos que habitam o planeta recebam essa vibração nossa de amor e de carinho, que possamos, hoje e sempre, estarmos conectados com o propósito de Deus em nossas vidas. Que a paz se estabeleça em nossos corações e graças a Deus.